Bem-vindo a mais um episódio de Pode Pensar Podcast. Estamos aqui novamente com o irmão Ricardo, o irmão Maninho, para mais um episódio. Eu acho que esse episódio vai ser outro episódio legal que fala sobre um assunto muito importante, né? Nós fez um episódio sobre igreja, mas eu acho que nós precisamos. Eu acho que tem muita coisa, né, no aspecto da igreja, social, espiritual, e eu acho que nós temos muito ainda que adicionar a isso, né? O que vocês acham? Com certeza, né? Que a gente sempre tem um interesse de passar o que a gente conhece e também mostrar algo, né? Que talvez as pessoas que, que leem às vezes passou e não viu. Nós queremos acrescentar para quem está assistindo e ouvindo. O nosso intuito é fazer com que os irmãos pensem, né? Porque às vezes andamos nessa terra, vivemos, mas o que realmente temos comido, né? Então a gente quer mostrar a verdade. Então acompanha a gente que esse episódio vai ser maravilhoso. De fato, a igreja, a gente tem muito o que comentar, tem muito o que falar sobre o assunto, né? E acrescentar em alguma parte. Então, para você aí, seja bem-vindo ao nosso canal, que Deus possa acrescentar na sua vida e vamos lá pro Pode Pensar. Deixa o seu like, se inscreve aí e continua conosco, né? Que nós temos Acho muito que o ainda pra Acho que o meu microfone tá meio alto, não tá não? Tá igual. Tá igual? Sim. Então, vamos lá. A voz com grave. Tá, não tá? Tem uma passagem pra nós começar aí? Sim, eu gostaria de convidar todos em Efésios 4, do primeiro ao... vou ler até o 6º versículo. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação, com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Amém. Amém. Então, é forte. Vai, explica. Achei que o irmão falou, então. Pois é, né, irmãos? A gente tem um privilégio, né, de ter isso, de saber disso e de procurar saber mais sobre isso. Que é a igreja, né, que ali, a igreja primitiva naquele tempo, Paulo já tinha menção disso. De que as pessoas tinham que se suportar. E muitas das vezes a gente vê isso, né, no nosso cenário de hoje. Talvez seja difícil, né? Porque é legal, né, a gente passar um tempo junto lá no culto e tal, e fora do culto, a gente não ser aquela mesma pessoa. A gente querer ser maior, ou, sei lá, não dar a importância que a pessoa ou alguém merece, ou que a igreja ao todo ela merece. Porque eu acredito que é um só corpo. Então, todos nós estamos cada um sendo um membro de um corpo. E cada um tem sua função, né? O irmão sempre fala aqui que um vai fazer uma coisa que o outro não faz. Eu acredito nisso. Mas tem que estar em unidade. Como a igreja, né? A igreja tem que ser
unidade. E pra gente acrescentar mais, a gente quer só quebrar isso de um ser melhor que o outro, um querer fazer mais serviço que o outro pra mostrar que se importa mais, talvez. A gente tem que ser igual, em unidades e concordância, né? Acredito que a concordância ela nos faz chegar mais para perto de Deus e para perto do próximo. Sim. Tem muita coisa para explicar aqui, mas no decorrer a gente vai falando. Cada um tem sua opinião. Virou um clube, né? Um clube social. Clube. Quem paga mais lá tem mais privilégio. Mas assim, eu acho que conforme, né, você vê a história da igreja, com a instituição que veio, né, como que a igreja era, ela perdeu mais esse fato social, né, esse fato pessoal de ser pessoas conjuntas, mas tipo, assim, cada um tem uma família, mas ali ela se torna uma e um só propósito, né? E eu acho que isso daí foi perdido, né? Enquanto o tempo se passava, então a cultura meio que aceitou o cristianismo e, né, perdeu esse fato de ser unido, né? E eu vejo, tipo, tem um filme legal que eu acho que demonstra muito isso, só para nós ter uma imaginação como que talvez funcionaria, né? Não sei se vocês viram o Apóstolo Paulo, o filme, né? É muito legal, eles mostram como talvez a igreja seria em Roma ali, né? Seria escondido, meio que oprimido pelo governo, ninguém podia saber que ele estava ali, ele escondia. Mas ali, tipo, tinha uma célula de pessoas que ajudavam uma outra, né? Conviviam uma outra. E cada um, tipo, tem uma educação. E porque você tinha pessoas de vários níveis que se encontrava, né? Tinha pessoas que tinham dinheiro, tinha pessoas que não tinham dinheiro, tinha pessoas que eram assim, umas que não eram assim, umas educadas, umas sem educação. Então essas pessoas se juntaram e davam o que elas tinham para ajudar um ao próximo, né? E eu acho legal, mostra que nós podemos abençoar o próximo independente dos nossos valores. Independente do que nós fazemos, nós podemos abençoar as pessoas de várias formas. Fato, né? Também queria acrescentar mais um pouco aqui sobre o Efésios 4. Que a gente vai falando, tem tanta coisa, né? Que a gente fica, às vezes, fala de um e esquece do outro. Essa unidade, né? Pelo Espírito Santo. E é algo espiritual que a igreja tem que trabalhar junto, né, para criar essa unidade. Então, para que haja um vínculo, né, que é a da paz. Eu fico olhando a unidade, o quão é importante ela. E rapaz, eu tava vendo um pastor falando lá, né, que ele tinha a oportunidade de pregar e o pastor da igreja que ele foi pregar, esse pastor tava com uma enfermidade lá muito, muito feia, sabe? E o povo não tava dando muito credibilidade que ele ia ser curado, não. Só que daí tinha um grupo, né? Um grupo lá na igreja que falava, não, a gente tem que orar, tem que orar. Daí esse pastor chegou na igreja e falou, olha, não vou falar pra vocês orar aqui agora pra ele, não, mas eu posso pregar algo aqui pra vocês. Aí ele foi pregar sobre a unidade. O que ela traz, o que ela pode fazer. E foi 3 dias que esse pastor pregou. No último dia, não sei se foi domingo, né? Rapaz, a igreja, ela estava tão sedenta assim, pelo que o pastor explicou, né? Como, tipo, foi no pé da raiz e explicou tudo. E no último dia,
ele convocou a igreja que tinha aprendido sobre a unidade para orar. Rapaz, disse que o pastor, pouco tempo, foi curado. Então, milagres, acho que muita coisa depende da unidade da igreja do Senhor. Sim. E eu acho que unidade traz também uma responsabilidade pro próximo, né? Que cuida um do outro, né? Tipo, eu tava vendo na América tem um pastor chamado Matt Chandler. Ele é um pastor popular. E esse pastor, uma das irmãs viu que ele tava mandando mensagem pro... isso daí é público, né? Todo mundo sabe, mas meio que ele se revelou isso, ele revelou o que ele fez, mas ele tava mandando mensagem para uma irmã da igreja, mas assim, essas mensagens não tinha nada, assim, nada sexual, nada errado. Só que daí uma irmã ficou preocupada, viu essas mensagens e falou pros presbíteros da igreja. E os presbíteros chegou nele e falou: o que tá acontecendo? Nós ouviu isso e tal. E eles conversou com o pastor, eles resolveu o problema junto, eles viu que tinha um problema. Realmente ele não tava fazendo assim muitas coisas que parecia de errado, mas eles viu que como pode ser um risco, né, fazer isso. E junto eles trabalharam para resolver um problema. Ele se afastou do cargo de pastor enquanto resolvia isso, né? A esposa dele sabia e tal, mas tipo, foi bonito assim, mesmo que todo mundo ficou sabendo do problema que ele teve. Foi bom ver a igreja trabalhar junto, os presbíteros fazer sua função, a igreja notar o problema e resolver juntos, né? Para edificar a igreja, né? Não é tudo assim, glórias, maravilhas. As pessoas erram. E como que nós lidamos com os erros das pessoas? Como que nós lidamos com as pessoas fazendo as coisas que às vezes elas não conhecem que é errado, né? Não sabe se é errado ou não. Então isso é um exemplo que acontece na cultura, na sociedade, de igrejas realmente trabalhando para ser edificadas juntos. É verdade, porque às vezes por né, sai o converseiro, né? Sim. Mas por que por esse também não podia sair uma palavra de ajuda, né? De querer ajudar, não de querer sair só falando pros outros o problema, né? Sim. Então acho que a unidade tá muito nisso, né? De querer, tipo, de sentir o que o próximo tá sentindo e querer ajudar, de querer, de alguma maneira, né? Tipo, mesmo que se for, vou levar você lá pro pastor, se não tem coragem de ir, eu vou te levar. Sim. Acho legal essa parte. Vai sair meus barulhos do nariz aí. Mostrar aí no vídeo aí tá feio, né? É a mudança do tempo, irmãos. Tá frio aqui, pra quem tá no Brasil tá mais de boa, né? Tava assim, ó, chegando a primavera, veio a chuva, daí parece que foi assim, o inverno, veio de tudo de novo. Calor junto. Mas foi assim, aqui tá chovendo muito, né? Mais que normal, não tá... Aqui é muito seco às vezes, mas esse ano tá bem chuvoso. Olha, eu acho que tudo isso é muito bonito. É fácil falar. É fácil falar. Eu tô dentro do ministério há muito tempo. Dentro de um ministério, né? Não dentro do ministério. E é muito fácil a gente comentar. Mas é difícil fazer. Quando você usa algumas visões, é fácil você colocar, é fácil você ser, por exemplo, como João Batista. João Batista era fácil ele ser João Batista. Mas quando ele foi preso, ele questionou. Ele perguntou se Jesus era Jesus. Ele fez uma questão. Se for tu mesmo. Então, assim,
eu acho que mais do que palavras tem que ser ação. Porque aquilo que mostra o crente é aquilo que ele vive. Aí a gente observa nas escrituras, como, por exemplo, qual foi a primeira vez que os discípulos e o povo de Deus foi chamado de cristão? Quando eles estavam juntos, né, na cidade. Sim, em Atos 11, 26. A primeira vez que eles foram chamados de cristão. Por quê? Porque cristão era porque eles se pareciam com Cristo. Eu sempre costumo falar essa vertente dessa passagem. Porque não é só você dizer, é você ser, né? E a maioria hoje, a maioria não, praticamente 99%, usamos termos, versículos, mas fazer nós não fazemos. E isso não é só um, são todos, praticamente todos. Porque é muito bonito nós pegar a Bíblia e tentar convencer outra pessoa. É fácil. Mas a hora de usar é que é difícil, né? Eu tinha uma visão quando eu me converti de que tudo era a justiça de Deus. Tudo tinha que ser pela bruta. Tudo tinha que ser à força. Tipo, eu tinha que corrigir, eu tinha que fazer, era eu que tinha que fazer, era eu que tinha que decidir, era eu que tinha que corrigir. Até que um dia uma pessoa falou pra mim assim, ó, irmão, você prega muito, mas você é muito duro. A forma que você prega acaba que magoa as pessoas, mesmo que você está certo. Eu fui pra oração e Deus me mostrou um outro caminho. Que não era só aquilo que eu queria, a justiça. Era para poder simplesmente pregar a palavra. Não era para eu dar justiça. Pregar o pecado e fazer... Muito igual vocês comentaram a respeito desse presbítero aí. É muito bonito isso aí. Só que no fundo, vai lá saber o que aconteceu realmente, né? Então eu acho assim que a gente tem que analisar a Bíblia por um todo. Não é só olhar a justiça. Não é igual só uns estão fazendo hoje, que olha só o amor. Você tem que ter um balanço, uma medida, né? E nessa medida, você vai concluir se usa o amor ou se você usa a justiça. Só que a justiça tem que ser envolvida no amor. E o amor tem que ser envolvido na justiça. Não é você usar só um caráter e pronto. Eu, por exemplo, você mesmo esteve presente com um grupo que a gente tinha de homens. Quantas vezes eu vi pessoas dizer coisa por trás porque os irmãos caíam. E eu ia lá, abraçava os irmãos, mesmo sabendo que eles estavam caindo. Eu ia lá, abraçava, lembra disso? Ia lá, abraçava. Eles começavam a reclamar porque tinha acontecido alguma coisa que alguém tinha falado. Crente da igreja estava falando. Eu ia lá, não se preocupe com isso. Por quê? Porque o amor prevalece sobre todas as coisas. 1 Coríntios 13. A única coisa que vai sobrar é o amor. Nem é a justiça. Então, muitas das vezes, se nós não compreender realmente para que Jesus veio, você vai observar todas as vezes quem que Jesus perdoou na cruz. Os dois ladrões que estavam ali. Sobrou a justiça ou o amor? Quem que Jesus perdoou quando a prostituta foi pega pelos sábios da lei e levada até ele para ser pedrejado? A justiça ou o amor? Então, quem que a gente acha que vai sobrar depois quando toda a igreja subir para o céu? O amor. Embora a justiça vai estar incluído junto. Mas o amor prevalece sobre todas as coisas. Não adianta às vezes a gente querer julgar um e fazer massacrar ele sem ter amor. Porque o amor prevalece sobre todas as coisas. Você consegue perdoar e ganhar uma alma só por amá-la. Agora você imagina, existe praticamente uma cidade, uma rua todinha que se chama Cracolândia. Tem como você ir lá
e pregar justiça de Deus naquele povo? Deus vai matar vocês. Isso é justiça. Não foi assim que Jonas fez quando pregou para Nínive? E mesmo assim Deus teve misericórdia. Com a pregação ruim, com a pregação má que Jonas foi lá pregar. Ele, má vontade dele. Ele não queria pregar para aquele povo. E sendo que Deus estava tendo compaixão daquele povo, ele vai lá e derrama uma ira dele mesmo, porque ele não queria pregar para aquele povo. Ele vai lá e quer detonar Nínive. E em poucas palavras, ele não prega muito tempo. Em frases. Deus vai matar vocês, não sei o quê. E Deus vai lá, por misericórdia e amor, salva aquela cidade. Então, é muito pro cristão achar que a justiça de Deus é realmente derramar a ira dele sobre um povo. Jesus, ele veio sobre todas as coisas no amor e a justiça, só que um cobra o outro. Um cobra o outro. A igreja, ela foi feita para converter pessoas. Levar pessoas, foi aquilo que você disse aqui, na sociedade. Na sociedade, ela foi feita para converter pessoas. Derramada o amor de Cristo sobre elas. Às vezes a gente não compreende. Eu não compreendia isso, até cuidar de igreja. Quando você cuida de pessoas, você tem que ter toda uma cautela. É como um bebê que está nascendo. Você não pode ir lá e dar tapa nele. Embora o médico faça isso ali, mas aquele tapa é para ele respirar. É para ele ter o fôlego. Mas o que eu quero dizer assim, é ir lá e forçar o nascimento de uma criança. Você vai matar ela. Você não tem como você forçar um cristão e fazer do jeito que você pensa que é. Porque a Bíblia nos ensina todo o processo como devemos ser. Eu já li a Bíblia por algumas vezes e garanto para você que nenhuma das vezes Deus mata um cristão. Nenhuma. Deus, ao contrário, ele tem compaixão daquela alma todos os dias. A Bíblia fala que renova cada manhã a misericórdia de Deus sobre o ser humano. Todas as manhãs é renovada a misericórdia de Deus sobre aquelas pessoas. Sobre nós, né? Porque se fosse uma questão muito séria que Deus quisesse levar, uma questão muito séria sobre o cristão, Deus já tinha matado. Porque o homem é pecador por natureza, né? Ele nasce e o pecado o acompanha. Ele não nasce pecando, mas acompanha por conta de lá atrás. Aí o que acontece? Se fosse por isso, Deus não deixaria o homem nascer. Se fosse usada a justiça de Deus. Porque o homem, por natureza, é pecador, né? Ele nasce no meio do pecado. A terra jaz do maligno. Aí, você imagina se Deus fosse se irar. O que aconteceria com a sociedade? Com a humanidade? Seria desfeita, né? A igreja seria desfeita. O mundo seria desfeito. Para você ter uma noção, tanto que Deus tem misericórdia, que a Bíblia fala assim, que nos últimos dias Deus abreviaria os tempos, porque senão nem os eleitos, não é os santos, nem os eleitos para entrar na santidade, seriam salvos. Porque o pecado estaria dominando o mundo inteiro. Agora uma pergunta, nos últimos dias não está difícil de viver? Não está difícil de você... Você entra na internet e você encontra coisas que você não precisa ver, né? Você entra no Facebook, tem lá vídeos ao contrário daquilo que você queria ver, né? Você entra em outra coisa, tem lá também. Tem alguém falando mal da Bíblia, tem alguém falando mal de Deus, tem uma mulher de uma forma, uma mulher de outra. Tem ou não tem? Isso é visível para todo mundo. Por quê? Porque o mundo jaz do maligno e nós estamos no meio deles. E como nós estamos no meio dele, nós temos que brilhar, que é aquilo que você falou da sociedade, né? Pode comentar. Tem comentários aí? Sim, não, é bem isso mesmo. E eu acho que hoje em dia, né,
a igreja tem que mais pecado há no mundo, né? Mais a igreja tem que trabalhar para ser a luz, né? E eu acho que nós podemos aprender até dos judeus, né? Como Jesus demonstra isso na história, que eles queriam um rei que mataria o Império Romano, mas veio um homem que sofreu nas mãos do Império Romano, que morreu nas mãos deles. E isso demonstra que Deus queria, ele fez uma promessa a Abraão, que Abraão abençoaria as nações do mundo, que a promessa é de abençoar o mundo com a semente de Abraão, né? Às vezes nós queremos que o mundo se converte a nós, mas nós que temos que abençoar o mundo. E como que nós abençoamos? Trazendo a boa novas, né? O evangelho, trazendo ajuda às pessoas que necessitam, pessoas que estão sofrendo lá fora, espiritualmente, também carnalmente, né? E assim, às vezes as pessoas veem a igreja como um instituto e vê o que muitos cristãos fez no passado e dá um mau nome a nós, né? Porque nós somente somos religiosos ou isso e aquilo. Sabe né? o que eu estava observando? Quando vocês estavam fazendo comentário no início, o Rodrigo comentou algo que eu acho interessante comentar. A respeito que no período do início até agora houve uma mudança. Mas na verdade eu não vejo assim. Por quê? Porque naquele período também já tinha falsos profetas, né? Já tinha falsos cristãos, já tinha pessoas que abandonavam a igreja, já tinha pessoas que amavam o dinheiro mais do que isso, por exemplo, Safira, né? Ananias, os dois amavam o dinheiro mais do que a Cristo, né? Tanto que eles mentiram. Então, tipo assim, havia todo tipo de pessoas, né? Havia falsos cristãos, anticristo já estavam, pessoas que se passavam por anticristo já estavam naquela época, tanto que João, né, no capítulo 1 João, 1 João, deixa eu ver aqui, para falar certinho, já falava dos casos que haveriam de acontecer. Se eu não me engano, é 1 João capítulo 2. É, 1 João capítulo 2, versículo 18, por exemplo. Filhinho, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Então já havia anticristos mesmo naquela época, né? Então, assim, aquele tempo, a gente tem que entender que a profecia de Cristo para o fim dos tempos era a partir do acontecimento do templo ser derrubado. O templo foi derrubado, foi a primeira profecia que Jesus deu para as dores de parto, para prosseguir daí então, né? Se ali já havia anticristos, havia outras coisas também. Falsos cristãos, mentirosos, então havia de tudo. E a igreja sofria ali também. Só que agora nós estamos retornando às mesmas perseguições que havia lá. Só que agora é em termo mundial, não é só lá mais, né? Não é só no Afeganistão, no Cazaquistão ou Paquistão, tudo que tenha aí, né? Então, o mundo vai voltar a passar pela mesma situação, mas sempre houve essas pessoas que trabalhassem no meio da igreja. E se a igreja durar mais 40, 50 anos, vai haver também, vai continuar. Porque é preciso. A igreja, como ela é uma unidade, né, embora muitos não tratem isso como unidade, mas como ela é uma unidade dentro da Bíblia, falando da Bíblia, ela traz tanto um como o outro. Traz pessoas que
acham que são e não são, né? Traz pessoas que pregam um evangelho torpe, mas a Bíblia fala que continue pregando o evangelho, seja por ciúme, seja por inveja, que continue pregando o evangelho, e sempre vai haver. Só que a Bíblia fala que sempre vai haver o remanescente de Cristo. Sempre vai haver um povo que vai continuar pregando a palavra da verdade. E esses sempre vão continuar sendo perseguidos dentro da igreja. Vão ser tirados, vão continuar pregando, vão ser derrubados. Sempre vai continuar e sempre vai haver um povo verdadeiro no meio da igreja. E uma pergunta como é que vocês acham que a igreja, tipo assim... Agora eu soltei o verbo, irmão. Chega junto, pode... Tava segurando. Tá segurando, tá tudo aqui, ó. Vai lá. Ele falou assim, eu vou arrumar um jeito de esquentar, vou começar a falar. Igual motor, começa a aquecer o bicho. De aquecer, o bicho vai... Como é que é? Não, eu vou perguntar. Pergunta. Como é que você acha, assim, que... tem muita gente que vem de um berço cristão. E que, depois de muito tempo, essa pessoa começa como é que fala? A ter atitude que vai contra o que a Bíblia ensina e automaticamente vai contra o corpo, né? Que essa pessoa tá ali junto. Como que vem isso pra pessoa? Como que ela, tipo, apesar de ter tantos ensinamentos, eu sei que existe o mundo espiritual, mas que vai fazer com que a pessoa faz esse tipo de atitude, mas como que ela, uma palavra mais legal, né, de falar um trem muito ruim, como que essa pessoa vai, tipo assim, como tem cabimento um negócio desse, vamos falar? Apesar de ter aprendido muito e parece que não aprendeu nada. Irmão, a resposta é muito simples. A mente cauterizada. A pessoa que a mente travou. Ela acha que aquilo que ela aprendeu é o suficiente. E existe outra coisa. O costume dentro da igreja. Ela se acostumou tanto que a igreja passa a ser um local de visita. Então, tudo para ela, eu só vou na igreja. Ela não vai na igreja para adorar um Deus santo. Ela se acostumou a ser evangélico. Ela Então, não é mais cristã. E tipo assim, né, que a gente vê muita notícia, né? Que certo, tal pessoa vai lá, dá uma... Ixi, agora é difícil falar isso aqui. O que, irmão? Apoia um grupo que não condiz com o que a palavra fala. E essa pessoa... Não, irmão, não dá risada, não. Partido? Não. Hã? Um partido, você tá falando? Não, um partido... não é um partido, não. A partido aí, se a gente for falar, aí sacrificar é muito. Nós não acaba hoje. Mas eu tô falando assim, que essa pessoa, ela meio que apoia um grupo que não condiz com a palavra, que é totalmente contra os princípios bíblicos. Então, você tá falando da mente cauterizada aí, eu acho que tem mais a acrescentar. Cabe, né? Ó, deixa eu ver se é esse versículo aqui mesmo. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizada a própria consciência. Não preciso falar mais nada, não. Agora eu te pergunto, uma pessoa, ela vai roubar sendo cristão? E se ela tiver a mãe que é cristã? Ela pode roubar. Porque ela mesma não se define como cristão, porque o cristão é tudo aquilo que você aprende de bom. Que Cristo ensinou: não roubar, não matar, não prostituir, não mentir, não isso, não aquele outro, não adorar a outro Deus, não
ter deuses estranhos diante de vós, não trazer objetos de cultos estranhos, malditos para dentro da sua casa. Só que as pessoas hoje estão sendo doutrinadas e elas preferem desobedecer à Bíblia do que aquilo que elas aprendeu. É o que o Rodrigo fala de cultura, né? Eles trazem a cultura para a vida pessoal, mas não querem obedecer à Bíblia. Porque eles acham que o que eles têm aqui é melhor do que o que tem aqui. Então, a vida dessas pessoas é obedecer a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios. Elas preferem obedecer a isso, a ensinos, sem conhecer as Escrituras. É o que nós estamos mais vendo hoje. Estamos vendo demais. E isso vai acontecer mais. É, igual você falou, né? Que lá, antigamente, João já fala, em 1 João, já fala dos falsos profetas. Eu acredito, assim, que a internet só tá revelando isso, que já tem acontecido. Você viu, a sua esposa falou daquele pastor, né? Pablo. Não me recordo o nome dele mais. O cara prega totalmente contra as Escrituras. Né? Então, tipo, nós estamos vendo uma mudança de cultura. E acarreteia a igreja, né, irmão? Esse que é o mais difícil. Um povo inteiro. Muito triste. É a desculpa da inclusão. Incluir a todos. Mas a igreja sempre foi inclusiva. A igreja sempre trouxe as pessoas para dentro dela. Só que o que eles não querem nesse tipo de inclusão que eles estão tendo agora é que a igreja não pode mudar ou moldar a pessoa. A pessoa tem que vir e permanecer do jeito que ela está. É isso que eles querem. Que assim é mais fácil. É desviar a igreja. Não é a igreja trazer a pessoa e converter a pessoa. Eles querem desviar toda a igreja. Né? E com isso é bom para eles, porque não vai haver acusação. E eu acho que isso vai ser mais... Vai piorar, né? Isso é só tendência a piorar. Eu concordo. A tendência é piorar, vai piorar. E o pior, assim, que eu vejo, é muito triste isso que eu vou falar aqui. É a falta, é o que vocês comentaram, eu até anotei aqui, a unidade. A igreja não está sendo unida. Por quê? Porque a partir da hora que a igreja é derrubada na unidade, ela é derrubada na sociedade, né? E isso tem muito a ver com o que está acontecendo hoje. Cada um faz do jeito que acha que tem que fazer. Não está aqui, mas é do jeito que eu quero. Então, a unidade, ela traz força. Ela traz força. O que quer dizer? Se você pega um palitinho, como muitos fazem, você quebra ele. Você pega 2, fica mais durinho um pouquinho. 3 você já não vai quebrar. Fácil como você quebrou 1. Por quê? Porque estão unidos. Aí, muitas das vezes, a falta de unidade, o que está acontecendo hoje, tanto no mundo inteiro, para você ver, onde o evangelho foi o berço do evangelho, na Inglaterra, na Europa ali, já não existe mais. Não existe. Não existe mais. Por quê? Porque eles entraram por dentro e derrubaram a unidade. E a igreja, hoje você vai ver uma igrejinha com 4, 5 membros, só com os velhos às vezes, né? Os jovens estão tudo fora. Por quê? Porque eles entraram por dentro, derrubaram a unidade e a igreja foi desfeita. E é o que eles estão tentando colocar dentro do Brasil e em qualquer outro país. Derrubando a unidade, a igreja não tem mais força, né? Então, a unidade é muito importante. Você tocou no assunto de cura. Esse negócio do pastor aí, eu já ouvi semelhante. Não sei se foi igual, não me recordo muito bem. Mas todas as vezes que você quer uma igreja forte, ela tem que se unir. Ela tem que se unir. Se você quer cura, você pode observar. Às vezes, você pega uma pessoa, o Rodrigo, ele é o líder dos jovens, ele pega alguém que não tem o dom e que nem participa de nada e fala assim, ora por alguém que está enfermo. Não vai ser curado. Pode ter certeza, não vai ser curada aquela pessoa. Por quê? Porque não há unidade e não há compromisso daquela pessoa que está orando. Porque a igreja não é assim, não é só para mim estar lá. Você tem que participar do corpo. Você tem que participar do corpo. Efésios 4, Efésios,
que eu li? Abre Efésios, acho que é Efésios 4, não, Efésios 5. Você vai observar uma coisa que eu acho muito interessante e é importante a igreja prestar atenção. Efésios 5, 22 e 23. Olha para você ver. As mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos, como ao Senhor. Veja só, como ao Senhor. Só que no versículo 23 ele vai dar uma explicação. Porque o marido é o cabeça da mulher. Como também Cristo é o cabeça da igreja. O importante está aqui, ó. Cristo é o cabeça da igreja. Então, é um corpo. A igreja é um corpo. Se a igreja é um corpo, não tem como o pé estar separado da perna. Ou o dedo está separado da mão. O que nós estamos vivendo é uma separação. E devagar. Eu vejo muitas das vezes, igual você falou aqui, às vezes as pessoas podem ficar ofendidas. É impossível você pregar o evangelho e alguém não se ofender. E se você pregou e alguém não ficou sentido com a sua pregação, deixe de pregar. Para de pregar. Por quê? Porque se o evangelho não afetar as pessoas, não foi pregado, como ele deve ser. Por que o povo queria matar Jesus? Por muitas vezes. E Jesus desaparecia no meio do povo. Os mesmo povo que Jesus curava. Não é interessante isso? O mesmo povo que Jesus curou, os mesmos queriam matar ele. O mesmo povo que Jesus curou, quando Jesus estava lá diante deles, eles falavam, crucifica-o e solta Barrabás. O mesmo povo. Não faz sentido. Entendeu? Então, por quê? Porque o evangelho vai afetar pessoas. Seja para salvação ou seja para condenação da sua própria vida. É impossível. Quando Estevão foi pregar o evangelho, aquele mesmo povo que Jesus tinha pregado para eles estava crucificando Estevão, estava jogando pedra nele. Então, é impossível o evangelho ser pregado e não afetar alguma pessoa. É impossível. E então, Cristo é a cabeça. A igreja é o corpo. E não tem como esse corpo ficar separado da cabeça ou um membro do outro. Não tem como. É impossível. Aí você pergunta, mas irmão, por que nós não estamos tendo... Por que nós não vemos milagre? Por que nós não vemos demônio ser expulso? Por que não isso? Está explicado. Entendeu? A falta de unidade. A igreja não está unida. Ela quer... É cada um fazendo aquilo que acha que está certo. Que acha que está certo. A igreja não ora. A igreja não se une. A igreja não se une para fazer um culto. A igreja não se une... Por exemplo, quantos membros você vê chegando na igreja orando no início do culto? Você não vê. Para que Deus possa abençoar o culto, para que Deus possa descer poder. Você não vê. Você vê 1, 2 orando e no máximo um. Por quê? E eu estou falando não é só de membros, estou falando de obreiros, que é obrigação dos obreiros orar. Então, a igreja está perdendo essa essência. E quando você vê um pastor falando sobre esse assunto, é como que se ele fosse um louco no meio de todo mundo. Quer ser muito enjoado, é porque ele é doutrinário demais, é que ele quer ser o pastorzão, mas não é, porque é a unidade de Cristo, é o corpo. A igreja está perdendo devagar, ela está perdendo a essência, devagar. E as pessoas estão achando tudo normal. Devagarzinho ela está perdendo esse efeito. Devagarzinho. Você vê, é tão interessante isso. Pessoas mandam mensagem para mim, Rodrigo, fala assim... Irmão, ora, eu vou te contar o meu caso. Ora e diga para mim o que Deus falou. Como assim? Para vocês faz sentido isso? Não. A pessoa pede para mim orar para revelar algo para ele, em vez dele orar. Porque acha que o outro é mais santo que ele não pode orar. Como assim? A igreja foi feita para orar. Você vê que... Por que o Espírito Santo desceu sobre a igreja? Porque Atos 2 diz que todos estavam unânimes orando.
juntos orando. Por que Ananias e Safira morreram? Porque os apóstolos estavam cheios do Espírito Santo e não adquirem o Espírito Santo se não for por oração. Não tem como. Né? Aí, uma palavra, por que Pedro, quando passava e a sua sombra curava? Porque ele era um homem de oração. Era o mais brabo, vamos dizer assim, né? Mas porque eles oravam. Unânimes. Você vai ver todas as vezes Jesus se encontrando com eles unânimes. Uma vez Pedro saiu sozinho, né? Porque ficou com raiva, sei lá, ficou chateado. Mas você vai ver todas as vezes eles juntos. Quando você percebe que eles estão meio fracos, você vai ver que Jesus estava orando por eles. Igual lá quando Pedro estava dormindo, Jesus chama Pedro, Tiago e João para poder ir ficar com ele, né, lá no monte e tal. E eles dormem, mas porque o espírito estava forte, mas a carne era fraca, a carne dormia. Mas não porque eles queriam, eles tinham vontade. Né? Mas eles estavam o quê? Unânimes, todos juntos ali com Jesus. Então, assim, a igreja está perdendo. Devagar, ela está perdendo a essência cristã. E muitos não estão vendo isso. Não conseguem ver. Deixar vocês falar, porque senão só eu falo. Eu acho que eu só vou dar uma passagem, né, que fala sobre isso, né, que é em 1 Coríntios 12, que diz... Peraí. Eu acho que ela 12. Primeiro, né? 1 Coríntios 12. Ah, sim. Eu acho que ela A cobre... unidade. Ela tá falando praticamente o que nós estamos falando aqui. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Glória a Deus. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, por que não sou a mão? Não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou o olho? Não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse o ouvido, onde o olfato? Mas Deus expôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não pode os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça, aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que não nos parecem menos dignos no corpo, a esses damos muito maior honra. Também os que nós não são decorosos, revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus condenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que mesmo tinha, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, compere uns membros com igual cuidado em favor um dos outros. Então, aqui, né, ele continua mais ainda, mas ele mostra como cada um tem sua tarefa, né? Sua tarefa, seu trabalho. Né? Cada um tem o seu trabalho e nada um é maior que o outro, né? Nós precisamos no pé. Até o dedão, se você imaginar o dedão do pé, se você cortar, né, o dedão do pé, o seu balanço é afetado. O seu cérebro, ele é afetado pelo dedão do pé. Então, tipo, você vê que cada coisa, cada membro, para tudo, né, até o dedinho, é importante, né, do corpo. Então,
Paulo usa uma ótima analogia para demonstrar a igreja, né? Você comentando isso aí, há uma questão muito interessante, relatos de pessoas que sofrem um acidente, é preciso de amputar a perna ou um braço, alguma coisa assim. Na mente deles, eles falam que mesmo assim eles continuam sentindo aquele membro. Era como que se aquele membro tivesse ali, mesmo amputado. Ele sente aquela dor que eles sentiram quando sofreram aquele acidente. Agora você imagina Efésios 5, né, quando nós lemos aqui sobre a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. Então, aquele membro, a cabeça sente. Fazendo uma comparação, creio eu, bastante didática aqui. Cristo, ele não faz acepção de pessoas, mas cada um foi chamado para um propósito. Deus, alguns foram chamados para ganhar uma alma, outros foram chamados para ganhar milhões, por exemplo, Billy Graham. Em uma pregação só na Coreia do Sul, 1 milhão de pessoas ouvindo o homem pregar. 1 milhão. Sabe o que é 1 milhão? Cara, é muita gente. Aí, só que não adianta o dedo querer ser a mão. Não adianta a mão querer ser o braço, que não vai ser. Por exemplo, eu vi um rapaz que eu conheci ele pela internet e agora esse dia eu estava acompanhando ele. Ele foi candidato a prefeito na cidade de Porá. A esposa dele agora ia ser candidata, está sendo candidata a alguma coisa no Senado. Agora não me recordo. 3 dias atrás, ele estava balançando a bandeirinha no meio da cidade, apoiando a esposa dele. 3 dias depois, ele estava sendo sepultado. Aí eu te pergunto, ele sofreu um acidente. Sofreu um acidente 3 dias depois. Creio eu que fazendo essas tarefas para a esposa dele, ajudando para a candidatura dela. Se uma pessoa, num dia ele está vivo e no outro ele pode não mais participar dessa terra, quanto mais quem prega o evangelho. Deus escolheu o tempo de vida da pessoa. A pessoa, o tempo dela é determinado. Eu talvez vou viver mais 50 anos. Talvez o outro não vai conseguir viver 2 dias. É tempo, cada um tem o seu tempo determinado e cada um tem a sua tarefa na terra. Basta ela saber como usar esse tempo. E o mais edificante possível, que ele seja útil para aqueles dias. Né? Porque nós não sabemos nem quando vamos parar de respirar. E não adianta nós querer falar assim, não, eu não quero. Vai. Vai, não adianta. Estamos com tempos determinados. Cada um de nós, seja agora ou seja amanhã. Então, Paulo falava assim que a gente tem que pregar como que se fosse... Paulo disse que nós temos que pregar como que se fosse o último dia da nossa vida. Como se fosse o último dia. Fazer como se fosse o último minuto. Só que a igreja está perdendo isso. E não adianta, às vezes, você mostrar. As pessoas não querem ver. As pessoas não querem prosseguir. Isso é que é o difícil. Porque acumulou-se nas pessoas uma sensação de conhecimento. Acumulou. As pessoas vê um vídeo, acham que já conhece. As pessoas lêem um livro, acham que já é o cara experiente. Por quê? Porque o mundo hoje traz uma sensação de convicção. Só que a convicção está aqui, em Cristo Jesus. Né? E a unidade, como vocês falaram, ela está perdendo um pouco, mas Cristo, ele vai resolver isso. A gente acredita que em breve, porque eu não me recordo agora, não sei se foi Isaías ou Jeremias que diz que, acho que é Jeremias, diz que não vai chegar um tempo que ninguém mais vai pregar para ninguém. Cristo mesmo vai resolver esse problema. Né? Vai chegar um tempo que ninguém mais vai precisar de chorar por outra alma. Cristo já fez tudo isso. Então vai chegar um tempo que
Cristo vai enxugar as nossas lágrimas. Porque isso vai acabar. Essa terra vai acabar. Para a glória de Deus. Né? Que... Os irmãos perderam até a fala, velho. Não, Chega junto. Eu tô ouvindo, Lembrando irmão. que não foi eu que trouxe essa questão de falar aqui, viu? Foi eles. Mas E na sociedade? pois é, e na sociedade, como que a igreja, né, pode se comportar, pode se... A gente anda, né? Nós andamos. Então, andamos numa cidade, numa sociedade que às vezes não enxerga a igreja como um bom lugar, mas a igreja está lá, né? A igreja é a igreja, é o corpo. Igual eu estava escutando você falando naquela hora sobre a igreja, ela não é do mundo, mas ela tá aqui no mundo, né? Mas e eu fico também pensando, né? Como que eu posso falar isso, sendo que Cristo Jesus fala que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Com Deus. E a Mas- amizade com Deus é a inimizade com o mundo. Então, mas eu fico olhando assim, que Jesus mandou amar o próximo como a nós mesmos. Uhum. Então, igual você tava falando do amor, que o amor vai prevalecer. Eu acredito assim que a igreja tem que amar a pessoa lá fora, não por... Melhor falando, tem que amar a pessoa lá fora para que ela possa um dia ser irmão dela. Uhum. A igreja não pode amar a pessoa a partir do tempo que a pessoa entra no corpo. Então eu acredito muito que se nós amarmos antes, é algo que Cristo Jesus fez, né? Porque, igual você falou da mulher, ele amou, falou, tipo assim, ele enxergou com amor, né? Falou, E uma coisa para refletir. Ele, pelo que a gente vê na passagem, você não vê Jesus antes conhecendo essa mulher. né? Ela chega ali trazida por alguém para acusação. Né? Então, o amor é incondicional. Então, e você falou, me veio isso à mente, que a igreja na sociedade, ela precisa amar, né? Pra que um dia, se a pessoa vier passar a ser irmão, ela já amava, ela não vai começar a amar a partir do tempo dessa pessoa virar parte do corpo. Tipo, porque ela fez algo, né? É. Você ama ela sem ela ter feito algo, Isso. né? Sem devolução. Eu acho que tem uma passagem em Romanos que fala, eu creio que é Romanos, que Paulo fala, né, Deus nos amou, nós sendo pecadores. Pecadores. Uhum. Ele não amou nós quando ele fez justificação, purificação, ele nos trouxe a vida. Não, ele amou a gente no pecado, na lama. Isso é muito lindo, essa passagem, muito linda. Então eu acho que isso demonstra que Deus, ele não está preocupado com o que nós podemos dar para ele. Ele está preocupado com o que ele pode dar por nós, né? Então ele ama. Então, e ele é o exemplo que nós temos que levar. Então, se a pessoa, né, se você vê um cristão que não está amando, é porque ele não está imitando o seu Criador, né, Jesus. Então, quando a pessoa realmente imita Jesus, você vai ver ela amando. Você vai ver ela, né, realmente se sacrificando pelas pessoas, independente de quem ela é, do que ela pensa, do que ela faz, mas porque isso não se importa para você tratar alguém, a pessoa, mas isso que é a diferença. Muitas pessoas no mundo, elas acham que amor é algo como eu gosto de você, amo você porque você me ama de volta. Isso daí é muito fácil fazer. Então, você tocou nesse assunto, Rodrigo, tem um negócio interessante. Você já viu o quanto que é estranho, por exemplo, você chega, eu chego, vou dar um presente pro Ricardo. Aí o Ricardo se sente tão agradecido que ele quer me dar outro de volta. É isso que você tá falando. É tipo assim, a pessoa não aceita o presente que eu dei para ela, porque ela acha que tem que me devolver. E não é assim com Cristo. Cristo, ele só quer te dar.
Ele quer te dar uma vida no céu, ele quer te dar uma salvação, ele te amou primeiro. Sim. Então, é melhor você dar algo para um mendigo que ele não vai poder te devolver nada do que você dar algo para um amigo, porque ele acha que tem a responsabilidade de te devolver alguma coisa. Sim. E sendo que não precisa disso. E as pessoas sabem disso. Exatamente. Muitas pessoas sabem que eu dou algo para essa pessoa porque eu sei que ela vai dar de volta, né? É um pensamento que passa na mente. A lei do retorno, né? Mas assim, por isso que Jesus, eu acho que é bom assim dar para alguém que não dá para dar de volta, porque você sabe que não vai receber nada de volta daquela pessoa. Olha só para você ver. Você falou de Cristo e nós. O que nós podemos devolver para o Senhor? Nada. Nada. Exatamente. Nós não conseguimos devolver nada para Cristo, porque nós somos incapazes, nós não temos poder para isso. Para devolver nada para Jesus, nós não temos. Sim. E ele dá tudo. Ó, se você for um homem de oração, ele te dá poder, uma coisa que você não pode dar para Cristo. Ele te dá honra, ele te dá santidade. O que nós podemos fazer de volta? Nada. Não tem como fazer nada. Sim. E por isso que Paulo pregou tanto contra a salvação das obras, né? Pelas obras. Por quê? Porque as pessoas se glorificam quando elas fazem as coisas boas e falam assim, eu estou agradando a Deus. Mas Deus não se agrada com isso. Porque ele vê o seu coração, ele vê o que você está fazendo. Ele vê que você faz isso para você se achar melhor que as pessoas. Mas por isso que ele fez a salvação, graças a Deus, pela sua graça. Porque não tem ninguém que consegue retribuir o que ele fez por nós. Verdade. Então eu acho que é o centro do evangelho, né? A graça, o seu sacrifício por nós. E isso nos humilha. Porque nos mostra assim, poxa, eu não podia ser assim. Nem quem podia, assim, um humano normal se sacrificar por alguém que te odeia. É muito difícil, né? É uma coisa quase impossível para o humano, mas para Deus nada é impossível, né? Tava pensando aqui, né? Mas se nós dar um presente pro Maninha, eu acho que o Maninha ele é bom pra dar presente, né? Eu sou? É, moço, você já me deu presente já. Me deu já dá de Bíblia. volta Vamos trazer um agrado aí pra ele. É, mas ele vai dar de volta. Pode trazer $1.000, eu aceito. Vixe, você acha que ele vai dar mil Não, de volta? não é presente, ele não tem que querer. Não tem que falar o que ele Tem quer. Não vai ser que presente. só receber, né? Não, aí já é difícil. Os caras querem ainda falar o valor do presente ainda. Olha, a igreja na sociedade, ela inclui com a sociedade, né? Ela é como diz Mateus, ela é a luz do mundo e o sal da terra. A igreja, ela no meio da sociedade, ela faz a diferença. Ela tem que fazer a diferença, só que tá difícil de fazer a diferença, né? Primeiro porque foi como vocês mesmos comentou, ela está um pouco dividida, né? A igreja não está unânime, não é unida, não é um corpo só. Aí você vê, não tem milagre, não tem cura, não tem demônio expulso, não tem nada porque a igreja está separada um dos outros. E isso traz para a igreja uma certa vergonha, né? Porque ela diz ser luz do mundo e sal da terra quando ela não está sendo isso, né? Não tem como pôr uma candeia acesa debaixo de uma cama, esconder ela, porque a candeia é para alumiar o local onde ela está. E na verdade ela está sendo posta em algum local para que não seja vista, para que não alumie adequadamente o local. E o mundo é essa casa, né? E a candeia é a igreja, mas só que ela está sendo escondida pelos próprios, né? E é como a gente tem visto hoje, a gente tem visto muito obreiros que começam bem e por inveja de algum ele é empurrado para debaixo da candeia. Por quê? Porque ele está alumiando demais. Você tem que podá-lo,
mas não pode escondê-lo. Né? É como uma pedra bruta. Uma pedra bruta, uma pedra preciosa, um diamante, você não pega aquele diamante e põe ele no alto e vende ele. Não tem como, porque ele não foi manipulado. Para ele ser manipulado, ele precisa ser cortado. Já sabe o que é a pedra, né? A pedra preciosa, ela é pega lá do meio das pedras, do meio das rochas, do meio da terra, ela é limpa, ela é purificada, cortada para dar aquele brilho que ela tem. Ela não é pega dali e já posta num dedo, num anel ou num colar. Ela não é assim que funciona. Ela é passada pelo fogo, transformada, é limpa, é cortada para fazer aqueles design dela. Aí muitas das vezes aquela pedra preciosa querem jogar ela lá em cima, sendo que ela não está preparada para aquilo. Né? Uma pedra bruta precisa ser trabalhada. Um líder, ele não nasce líder, ele é formado para ser líder. E muitos acham, eu nasci com um dom. Não, mentira. Nem na Bíblia diz isso, que a pessoa nasceu com um dom. A Bíblia diz que a pessoa adquire o dom, né? O dom de cura, o dom de milagres, e é dado por Deus, não nasce com aquilo. É dado, é com o tempo. Por exemplo, eu por exemplo, adquiri alguns dons orando. Eu não tinha esse dom. Eu nunca tive dom de cura. Eu nunca tive dom de expulsar demônio. Isso não nasce, você não nasce com isso. Eu fui trabalhado desde a minha infância com Deus, veio me trabalhando. Eu via pessoas endemoniadas, eu via as pessoas fazendo culto do lado da minha casa e as pessoas rodavam ali no chão ali, né, que as assembleias daquela época pregavam, o negócio pegava fogo mesmo, demônio caía, pessoas endemoniadas, figurava aquela coisa. Então, eu vim sendo trabalhado desde a minha infância, sabe? Não foi uma coisa que nasceu comigo. Até chegar um ponto que eu orasse para Deus, falei, Senhor, eu quero. E Deus derramou aquele dom. Não porque eu tinha. Então, tipo, uma pedra bruta, para ela se tornar preciosa, ela precisa ser trabalhada. Ninguém nasce ministro. Ele é preparado. Só que o difícil é, quando o ministro que está sendo preparado, deixar ser preparado. Isso é a coisa mais difícil que tem. Porque existe aquele momento da rebeldia, da pessoa ser bruta. Então, quando ela é bruta, aí ela é cortada. Ela é cortada, aí a pessoa me deixou no... Não, ela está sendo preparada. Está sendo cortada para algo muito maior lá na frente. E a pessoa só vai entender quando ela estiver lá na frente. Eu tive que passar por isso, por conta disso que eu estou vivendo hoje. Hoje eu prego dessa forma porque eu fui cortado lá atrás. Só que isso tem que ser pensado. A pessoa tem que começar a raciocinar como ela funciona no meio da sociedade e como ela deve participar na unidade do corpo. É tremendo isso. É muito verdade, né? Porque você vê muito... Abre a mente, né? É porque você vê muitos hoje em dia, né? Que alcançam um padrão de espiritualidade, assim, com uma velocidade muito rápida e não foi preparado, né? Podado, igual você falou. E cair, né? Mas é pior do que... Olha, e o que tem de obreiro que cai lá na frente porque não aceitou ser moldado aqui. Uhum. Porque se ele não passar por um processo aqui, é toda a igreja. A igreja precisa passar um processo. A igreja não chega num ponto de ela ver milagres dentro da igreja sem ela passar um processo antes. Ela tem que passar um processo antes para chegar lá na frente para acontecer os milagres de Deus. Existe um fato de uma igreja que ela começou a orar. O pastor chamou para orar, começou a orar. Numa certa altura, já tinha uns 15 dias mais ou menos que eles estavam orando e jejuando dentro da igreja. Se fecharam, um anjo desceu, um anjo do Apocalipse, cheio de faces, cheio de olhos e voando. E aqueles membros começou a expulsar achando que era um demônio.
Porque viu aquelas faces rodando, cara de homem, né? Cara de águia, e cheio de olhos. Eles começaram a expulsar aquele anjo, achando que era um demônio. Por quê? Porque não aprendeu o que era bíblico. Porque achava que era só fazer aquilo que resolvia o problema. Aí que nós estamos. A igreja mal preparada, o obreiro mal preparado, ele segue num caminho dessa unidade de entendimento. Não adianta a igreja tentar ser algo sem ainda ela ser na sociedade. Ela precisa estar na sociedade unânime para seguir o Senhor. Acho que eu tô falando demais hoje, meu Deus. Deixem seu like, hein? Rapaz. Nossa. Eu acho que assim, pra mim, só pra... Gente, deixa o seu like. O Ricardo começou aqui, mas deixa o seu like. Ajuda a gente aí. Envia para outras pessoas que o YouTube vai entender que o conteúdo é bom, tá bom? Eu acho que só pra terminar na minha parte que, né, o corpo sem espírito é morto. Se o corpo não tiver o espírito, ele não vive. Então, buscamos o espírito, né? Buscamos Jesus, que é a cabeça, e que ele também vai reparar o corpo, né? Se tiver Já tem quanto tempo? Já tá 1 hora já. Rapaz. Mas eu acho que da minha parte é isso, galera. Se você faz parte de uma igreja e você vê que, nossa, parece morta, busque o espírito, né? Nossa, Rodrigo, esse é um negócio que, assim, eu tenho ouvido isso aí. Esse negócio da igreja morta. E até uma questão que as pessoas colocam muito assim, como achar a igreja certa? Cara, é muito difícil. É muito difícil. Como, na visão de vocês, como que vocês acham que você deve achar uma igreja certa? Acho que não existe. Não, eu digo assim, pelo que ele falou assim, é porque é difícil de você achar um grupo correto, né? Tipo, como que você vai saber que aquele grupo tá seguindo certinho? Eu só olho por aqui, porque tipo assim, no íntimo mesmo, como é que você vai saber? Né? Como o Rodrigo falou, como que você vai conhecer que aquele povo tá, ou aquele pastor tá guiando o povo no caminho certo? Cara, é muito difícil. É muito difícil. Eu não sei identificar só olhando pela Bíblia, mas nem todo mundo segue a Bíblia, né? Tipo, às vezes o cara, igual por exemplo, Testemunho de Jeová, né? Igual Adventista. Cada um tem uma visão particular dentro das Escrituras. Como é que você vai, né? É só lendo a Bíblia mesmo, né? Sim. Eu acho uma indicação já pra quem quer caçar uma Bíblia ou uma igreja. Se você entrar lá e ninguém tá com a Bíblia, eu acho que não é uma boa indicação. Já é uma... Já é uma identificação muito forte que o seu lugar não é ali. Não tem Bíblia, Não. sai fora. Tudo aqui... Tudo Né? aqui, né? Minha memória é ruim. Eu não sei a sua, a minha memória é ruim. Eu, por exemplo, eu sou ruim também para gravar versículos. Assim, tipo, assim, eu sei a frase, né? Mas não lembro, às vezes eu lembro do capítulo, mas não lembro do versículo. Às vezes eu lembro do versículo, mas não lembro o capítulo. Eu sou ruim, então, igual ele falou, você tem que conhecer um pouquinho também, né? Ler um pouco, né? Para poder saber se aquela igreja também está seguindo no caminho certo ali, porque é complicado. Mas foi bom o episódio. Eu acho que nós cobrimos o que nós queríamos aqui sobre a igreja, como que ela é manifestada no mundo, né? E queremos que quem tá ouvindo, quem tá escutando a nós, pensa sobre isso, né? Se você faz parte de uma igreja, ou você não é parte de uma igreja e quer ser parte dessa igreja, que não é só aqui onde nós moramos, não é uma igreja espiritual, que nós não conseguimos ver, mas existe, tá aí, Jesus é a cabeça, então é ele que nós seguimos. Engraçado, né, Rodrigo? Acho que você falou da igreja espiritual. Gente,
a maior profecia está se cumprindo, as dores de parto, né? Essa igreja, ela vai subir e não vai demorar. Essa igreja espiritual que o Rodrigo falou. Então, é hora de se preparar, é hora de, né, pensar melhor, porque o tempo está acontecendo, as coisas estão acontecendo, está visível, e o que a gente propôs aqui, isso não acontece só com as pessoas lá fora, com a gente também, comigo também, né? Então não adianta eu querer ser o cara, porque isso não é verdade, né? Então isso está acontecendo no mundo inteiro e a gente tem que acordar agora, enquanto a gente está vivo. Estando vivo, mostra que a misericórdia de Deus nasceu mais uma manhã com a gente, né? Tá mais um pouco com a gente. Então é hora de pensar, né? Pode pensar. Pode pensar. Igual o Rod falou, né, que se a gente busca a verdade, quando a gente lê a Bíblia, que é a verdade, a gente adquire fé. Então, acho que a gente precisa ter a fé que o Espírito Santo vai nos manter aqui nessa terra, até o Senhor vir buscar a igreja dele. Então até esse dia acontecer, vamos continuar buscando a Jesus, buscando a viver aquilo que ele, o propósito dele para a vida de cada um, né? De quem tá vendo a nossa vida também, e que a gente venha ter em mente que a gente não vai encontrar uma igreja perfeita, mas olhando na Bíblia a gente consegue enxergar que se a igreja tem um princípio, se a igreja fala de Jesus, se a igreja né? prega contra o pecado, se a igreja ora, então essas são as melhores qualidades, vamos dizer, da igreja. E é isso. Continue pensando com a gente. Muito obrigado por esse momento. Deus abençoe. Sim, valeu, galera, por sua atenção. Fiquem com Deus e até a próxima, né? Até o próximo episódio, hein? Pensando juntos. Pensando, pode pensar.